Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Nessa aula de hoje eu vou dar prosseguimento ao que vimos na aula anterior, em que eu mostrei para vocês uma introdução ao assunto do CLP. E nessa aula de hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre as estruturas que existem dentro desse dispositivo eletrônico. Essa nossa aula de hoje ela vai estar dividida de acordo com os seguintes tópicos. Eu vou primeiramente fazer uma comparação com vocês do CLP com o computador. Vou mostrar para vocês a estrutura básica de um CLP. Vou comentar rapidamente sobre a conversão AD, que é um processo necessário para a gente estar adquirindo informações de dispositivos analógicos. Vou mostrar como é que é dividida a memória dentro do CLP. Vou mostrar para vocês também os tipos de memórias que existem, os periféricos que podem fazer interfaceamento com o CLP, as interfaces, logicamente. Vou mostrar para vocês depois a arquitetura e, ao final, vou deixar vocês com alguns exercícios para serem resolvidos. Vamos lá. A estrutura física do CLP, pessoal, ela é composta aí por uma série de circuitos eletrônicos. Dentro desses circuitos eletrônicos nós vamos ter aí processadores, memórias, barramentos que fazem a conexão entre os diversos circuitos. Nós temos também dispositivos de entrada e saída. Nós vamos ter também a fonte de alimentação e o terminal de programação. Se a gente fizer uma análise técnica dessa estrutura do CLP, a gente pode enxergá-lo como se fosse um computador especialmente projetado para aplicações em ambientes industriais, porque ele consegue trabalhar com temperaturas altas, vibrações, ruídos elétricos, variações de tensão. Dessa forma a gente considera que o CLP ele é como se fosse um computador mais robusto, ok? E além disso, a gente pode citar a questão do software que é desenvolvido de maneira a não travar, ok? Que é uma coisa que acontece frequentemente nos computadores pessoais. Nesse slide eu trouxe algumas das características do CLP que nós podemos contrastar aí com os computadores. Primeira delas, o CLP ele não possui nenhuma parte móvel, disco ou coolers, o que o torna mais robusto para se trabalhar em ambientes hostis. Então, o CLP não possui nenhum HD, HD mecânico conforme a gente está acostumado, que tem um disco que gira e tem uma cabeça de leitura. O CLP ele faz uso de memória flash para armazenamento das informações. Okay? E outra coisa também, ele não tem coolers. O circuito do CLP ele é projetado para que ele não atinja temperaturas excessivas. Ele consegue se resfriar por si só. Beleza? A fonte de alimentação possui características ótimas de filtragem e estabilização. Conforme a gente já sabe, o CLP ele é projetado para trabalhar no ambiente industrial, em que vai ter na rede ruídos elétricos e variações de tensão. Então a fonte de alimentação desses caras tem que ser capaz de filtrar esses probleminhas que surgem na nossa rede elétrica. Interfaces de entrada e saída imunes a ruído e invólucro específico para aplicações industriais. Isso aqui também é importante, pessoal? Que uma vez que a gente está recebendo sinais provenientes da fábrica e também acionando dispositivos, nós temos que ter as interfaces de entrada e saída robustas também a esses ruídos. Uma vez que a gente pode passar um cabeamento próximo a um acionamento de um determinado equipamento. Então, o CLP ele tem que ser capaz de saber o que é informação e o que é ruído na entrada e saída. Os CLPs possuem internamente um sistema operacional em tempo real, também chamado aí de RTOS, do inglês, Real Time Operating System, que age no sentido de estabilizar a operação do dispositivo, garantindo confiabilidade contra travamentos. Então, se a gente for comparar com um computador que roda Windows, ou que roda Linux, ou que roda Mac, nós temos um sistema operacional rodando CLPs que é muito mais simples e ele é à prova de travamentos. Ok? A integração do PLC com diferentes hardwares via comunicação de rede é facilitada, uma vez que existem vários protocolos disponíveis no mercado para este fim. Redes Profinet, Profibus, HART, Modbus, Ethernet IP. Isso aqui já vem fazendo um gancho com a aula anterior que nós tivemos, com a quinta geração, em que surgiram diversos protocolos que são basicamente linguagens para que produtos de marcas diferentes possam conversar entre si. E por último, em função do sistema operacional dedicado, os CLPs são menos propensos à falha de segurança. Acesso à rede limitado são menos
hackeáveis, tá? Na minha experiência que eu já tive no ambiente industrial, eu nunca ouvi falar de um CLP ter sido hackeado. Na sequência, eu trouxe aqui para vocês alguns parâmetros que a gente pode comparar, né, o CLP com o computador em termos aí de preço, de custo, de expansão e tal. Vamos lá. O primeiro deles é a questão de performance, tá? Uma vez que os CLPs, ou também PLCs, tá, pessoal, do inglês, eles trabalham com sistemas operacionais mais simples do que aqueles que a gente observa nos computadores, nos preços iniciais, os nossos CLPs eles têm um poder de processamento muito abaixo dos computadores, ok? Em função da robustez que nós esperamos dos CLPs, para que você tenha um aumento de performance, o custo ele aumenta, né, consideravelmente. Uma vez que você tem que observar toda aquela questão de robustez, né, contra ruídos elétricos, contra sobreaquecimento, no desenvolvimento de um CLP com maior poder de processamento, o que o torna muito mais caro do que um computador de processamento similar. Então nós temos que os CLPs eles começam mais baratos, né, com uma performance pior, e para a gente poder aumentar esse processamento, o custo ele aumenta muito. Já o computador, os mais simples, né, começam com um custo um pouquinho maior, mas com um poder de processamento também maior, né? E para você aumentar a capacidade de processamento não é tão caro em um computador. Agora vamos ao segundo parâmetro, que é a expansibilidade, ou seja, você adicionar funcionalidade ao seu CLP, né? Para o caso em que não seja necessário você adicionar nenhum módulo a mais ao seu CLP, os CLPs costumam fornecer uma melhor relação de custo-benefício, tá? Mostrado aqui para vocês no gráfico. Porém, né, se você quer adicionar alguma funcionalidade ao seu CLP, normalmente é mais caro porque os módulos que você adiciona ao CLP, eles também têm que observar aqueles parâmetros de robustez que eu mostrei anteriormente. Okay? Então, os módulos também têm que ser mais trabalhados para que eles possam funcionar de maneira correta dentro do ambiente industrial. Enquanto que, para você adicionar funcionalidade ao computador, basta você comprar, né, as peças e montar o seu computador. São peças normalmente mais simples e menos robustas do que aquelas que nós temos com os PLCs. O terceiro parâmetro que eu quero comentar com vocês é a respeito, né, do ambiente e a hostilidade desse ambiente com relação ao custo. Okay? Uma vez que os CLPs eles são projetados para trabalhar em ambientes hostis, você gasta menos com um CLP do que com um computador. Então, digamos que a gente tem uma fábrica, né? E a gente tem a opção de fazer o controle dela usando um computador e usando um CLP. Okay? É fato que os CLPs eles irão durar mais tempo do que os computadores que você venha a utilizar. Okay? Então, você vai ter que trocar os computadores várias vezes enquanto você tem apenas um CLP que consegue dar conta do serviço. Então, nesse quesito, os CLPs eles ganham em custo. Beleza? Agora vamos ao nosso próximo parâmetro de comparação, né? Que é o tempo de desenvolvimento do software versus a complexidade da aplicação. Ok? Conforme falei para vocês antes, os CLPs, a linguagem de programação de CLPs é baseado na lógica de relés, enquanto nos computadores, a maioria das linguagens de programação que nós temos são textuais. Okay? Em termos de programação, você trabalhar com um CLP é muito mais fácil do que trabalhar com um computador. Okay? Só que no computador, o cara que é experiente ele consegue ter mais controle sobre a aplicação que ele está desenvolvendo. Então, à medida que a aplicação ela complica, né, o PC se torna mais viável. Okay? Então, aplicações mais complexas que precisam de controles mais refinados, a gente praticamente empata CLP com computador. Mas em aplicações simples, em termos de tempo de desenvolvimento, o CLP ele ganha de lavada, né? Que é bem menos tempo que você gasta para desenvolver a aplicação. Nessa próxima parte, eu quero detalhar com vocês com um pouquinho mais de aprofundamento, né, sobre a estrutura do CLP. Conforme eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, a gente teria, né, a unidade central de processamento, nós teríamos entradas e saídas. Hoje eu vou expandir isso aí um pouquinho mais. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade central de processamento, vamos comentar um pouquinho sobre as memórias e também com relação aos módulos de entrada e saída. Beleza?
E é assim, pessoal, através desse organograma que nós temos aqui embaixo, tá? Que esses caras eles se interagem, beleza? Então nós temos o processador conversando com a memória, tá? Ao mesmo tempo que a gente consegue acessar, né, as entradas e as saídas através do barramento, beleza? E nós temos a fonte, no caso aqui, também, né, fornecendo energia para o sistema. Nesse slide eu trouxe apenas uma figura para mostrar para vocês, né, o exemplo de um CLP que a gente consegue visualizar cada componente aí separadamente. Então nós temos aqui a nossa fonte, né? Nós temos a CPU, que é esse cara aqui. Nós temos módulos de comunicação, normalmente para comunicação com outros dispositivos ou até mesmo a gravação desse CLP. Nós temos os barramentos de expansão, né, onde estão ligadas as entradas e saídas. Então todos esses caras aqui são entradas e saídas. E antes da gente entrar propriamente nas entranhas do CLP, né, eu quero fazer um breve comentário aí sobre a fonte de alimentação, beleza? Normalmente essas fontes são 110 ou 220, né, e fornecem tensões nesses níveis: 5 volts, 12 volts ou 24 volts, sendo que a mais comum, tá, é a de 24 volts. Além disso, pessoal, a maioria dos CLPs também contam com uma bateria interna que mantém algumas informações, tá, como por exemplo o relógio interno do CLP, se porventura faltar energia na sua fábrica, beleza? Já a unidade central de processamento, né, ela é o cérebro que nós temos do CLP. Ela é responsável por ler as entradas, né, executar a nossa lógica e atualizar as saídas, né? É composta aí normalmente por microcontroladores ou microprocessadores, tá? Dessas famílias, Intel, Motorola, tem até de PIX também. Nós temos endereçamentos de memória de até 1 MB, então são memórias pequenas se comparado a computadores, beleza? Velocidade de clock de 4 até 30 MHz, que são também velocidades abaixo daquelas que a gente observa para computadores. E a gente consegue manipular dados decimais, octais e hexadecimais, tá? A gente não está citando binário aqui, que o binário ele é o óbvio, tá? Todos esses dados eles são escritos em binário dentro do CLP. Na sequência eu trouxe para vocês aqui os módulos de entrada e saída, né? Somente relembrando que eu mostrei para vocês na aula anterior, né, que as entradas são tudo aquilo que fornece informação ao meu CLP e as saídas são tudo aquilo que o meu CLP ele quer controlar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, sensor de temperatura seria um exemplo de entrada, sensor de nível, uma outra entrada, chave de fim de curso, uma entrada, uma botoeira, também uma entrada. Ó, lâmpada de sinalização é algo que o CLP controla, então é uma saída. Um relé, também o CLP controla, uma saída. Desculpa. Uma válvula, saída. Um conversor de frequência, também é uma saída, beleza? E aqui nós temos outros exemplos, né, de dispositivos que comunicam com o nosso CLP, mas não necessariamente eles são classificados aí como entradas e saídas. Nós temos basicamente dois tipos de entradas e saídas, tá? Nós temos as entradas digitais e as entradas e saídas analógicas. Vamos lá. As entradas digitais, ou também chamadas de entradas discretas, são as mais comuns, né, que nós temos nos nossos CLPs. E são variáveis, são entradas ou saídas que podem ser representadas por apenas um único bit. Então eu posso representar, por exemplo, um botão como sendo ligado ou desligado, 0 ou 1. Okay? Eu posso indicar o valor do meu sensor como presença ou não presença, também 0 ou 1. A gente consegue representar essa informação utilizando de apenas um bit. Okay? Coloquei alguns exemplos para vocês, né? Na parte de entrada, todos esses exemplos aqui são entradas digitais, são chaves seletoras, botões de pulso, né? Sensores fotoelétricos, chaves de fim de curso, sensores de proximidade, chaves, sensores de nível, contatos de partida, contatos de relé. Na parte de saída, né, nós temos aí relés de controle, solenoides, partidas de motores, válvulas, ventiladores, alarmes, lâmpadas, sirenes. São todos os dispositivos, né, que têm apenas dois estados, ligado ou desligado. Ainda sobre entradas e saídas digitais, nós podemos ter dispositivos que trabalham com diferentes tensões, né? Então a gente tem alguns padrões que são os mais comuns na indústria. Então nós temos aí entradas e saídas digitais de 12 volts, entradas e saídas de 24 volts, 110 e 220, ok? Sendo que cada um desses tipos de entradas eles tem um circuito especial
de acionamento, que eu vou estar mostrando para vocês na sequência. Então vamos ao nosso primeiro circuito, que é esse que eu estou mostrando aqui embaixo para vocês, que é um circuito para entradas de corrente contínua e corrente alternada. Tá? Nossa entrada ela é inserida nesses dois terminais, beleza? Após esses dois terminais, nós temos o que a gente chama de ponte retificadora, que vocês viram lá em eletrônico. Tá? Então a gente retifica, no caso aqui de sinais alternados, para poder enviar para esse circuito em que nós temos um optoacoplador. É basicamente um LED, tá? Que aciona esse fototransistor do outro lado. Então, à medida que tem energia passando aqui, você emite um sinal de luz, tá? Isso aqui é um componente próprio para fazer isso. E ele sensibiliza ao outro lado, que conecta a minha CPU, informando a mesma se existe algum sinal nesse circuito da entrada. Para sinais de corrente contínua, né? A minha ponte retificadora ela praticamente não vai atuar. Okay? E a energia ela vai sempre fluir por esse circuito, seguindo um único caminho. Então, ele consegue lidar tanto com sinais de corrente contínua, tanto com sinais de corrente alternada. O próximo circuito que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é um circuito de saída de sinais em corrente alternada. Tá? Ele é pouco comum porque esse cara aqui ele é baseado em triacs. Okay? A gente tem limitações de corrente quando a gente utiliza desse tipo de circuito aqui. Mas vamos lá, como é que ele funciona? Nós temos a nossa CPU, que vai acionar um determinado dispositivo acoplado à saída desses dois terminais. A CPU vai enviar o sinal, que vai sensibilizar esse LED, que vai acionar, por sua vez, esse fototransistor do outro lado. Okay? Uma vez que esse fototransistor ele é sensibilizado, nós vamos permitir a passagem de energia para o meu triac, acionando o seu gate, fazendo com que seja possível fluir energia por esse circuito. A segunda saída que nós temos vai ser uma saída para sinais CC, ok? É uma saída que consegue fornecer baixas correntes, uma vez que ela é baseada em transistores, ok? O funcionamento ele é similar ao que a gente observou aqui para o triac, tá? Nós temos a nossa CPU, ela envia o sinal para o LED, que repassa para esse fototransistor, e esse circuito então ele sensibiliza esse transistor que está sendo mostrado para vocês aqui, tá? Permitindo então a passagem de tensão para o circuito acoplado à minha saída, beleza? Ambos os circuitos eles têm baixa capacidade de corrente, mas são extremamente velozes, tá? Tanto o chaveamento do triac quanto o chaveamento do transistor são muito rápidos. Então essa é a vantagem que nós temos quando a gente utiliza dessas saídas. Por último, nós temos a saída que é baseada em relé, tá? Mas como é que ela funciona? Nós temos novamente a nossa CPU jogando o sinal para o meu optoacoplador, que sensibiliza esse transistor, que aciona esse outro transistor responsável pela energização de um relé. Okay? No caso aqui, nós temos que a saída ela é acionada através da energia que circula pelo relé. Então nós conseguimos uma quantidade de corrente bem maior do que nós temos utilizando circuitos com triac e com transistor. Tá? A única desvantagem que nós temos com relação aos outros dois é a questão da velocidade de acionamento, uma vez que esse circuito aqui é um circuito eletromecânico. Então nós temos partes mecânicas que se movem, beleza? Mas ainda assim, o circuito baseado em relé, ele é o mais utilizado, tá? Uma vez que ele é o mais versátil, ele serve tanto para saídas em CC quanto para saídas em CA, porque não importa que você liga nos contatos do relé. E para essa aula de hoje não ficar muito longa, eu vou estar encerrando a aula por aqui, tá? E vou deixar alguns exercícios disponíveis para vocês responderem lá no Google Classroom. E na próxima aula a gente continua falando sobre o restante da estrutura. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.